Frederico, estamos aqui mais uma vez, não, para bater um papo aí sobre vários tipos de transtornos aí psiquiátricos, e hoje eu queria conversar um pouco sobre borderline. O que vem a ser o borderline? O transtorno de personalidade borderline, diferentemente dos outros transtornos em psiquiatria, está englobado numa série de cometimentos que acompanham o paciente ao longo de muitos anos da sua vida. Essa é uma característica muito marcante dos transtornos de personalidade. Diferentemente de outras doenças psiquiátricas, onde muitas vezes o tratamento medicamentoso é mandatório, nos transtornos de personalidade muitas vezes nós percebemos ao longo do tempo e dos estudos que a psicoterapia costuma trazer um resultado mais duradouro, perene e melhor para o paciente, sendo que então, dessa maneira, a medicação pode entrar como um adjuvante, muitas vezes muito bem-vinda. No transtorno de personalidade borderline, o que nós temos marcadamente é um transtorno com início na adolescência, às vezes até na infância, e que acompanha o indivíduo no adulto jovem e na vida madura. Nesse transtorno de personalidade, o que o paciente experimenta é um afloramento de emoções absoluto. Então, o borderline, como o próprio nome sugere, né, uma linha de fronteira ou transtorno de personalidade limítrofe, significa uma pessoa que vive nos extremos. Se eu te amo, eu te quero de toda maneira, só pra mim, por toda a vida. Se alguma coisa você me faz que me desagrada ou me frustra, eu te odeio, eu te bloqueio, eu te cancelo de alguma maneira. As emoções, então, no borderline, elas vivem nesse turbilhão. Você não experimenta um estado de equilíbrio muito duradouro. O que você vê é realmente alguém que está nos extremos, né? Outras características também são muito marcantes. Impulsividade, necessidade de aceitação, né? Uma carência afetiva. Muitas vezes tem uma propensão maior para consumo de substâncias, né? Ilícitas, álcool e outras drogas. Muitas vezes pode estar presente a automutilação. Então, muito provavelmente você já deve ter pego casos assim no consultório. Chega aquele jovem, aquela adolescente ou adolescente com os braços todos cortados, riscados, a perna toda cortada. E quando você faz a anamnese e pergunta ativamente para aquela pessoa, você tinha intenção de tirar sua própria vida quando você se infligiu esses cortes? E a pessoa vai dizer, não, eu queria que aquela dor psíquica, aquele tormento fosse canalizado para algum lugar do meu corpo, né? Então, isso a gente ouve mesmo. A dor, o sangue funciona como se fosse um para-raio, né? Eu quero tirar daqui e trazer para cá, que é palpável, que é tangível, que eu consigo gerenciar, entender uma dor física, mas não uma dor e um tormento psíquico tão grande. Agora, você disse que às vezes a gente aparece na infância. E como é que a gente vê isso numa criança? Porque é difícil fazer um diagnóstico numa criança, até porque o desenvolvimento dela muda a todo instante. Então, a gente pode ser uma coisa do desenvolvimento, pode não ser. Mas, por exemplo, essas características borderline numa criança, como é que aparece? O que a gente costuma ver, né? É lógico que aqui nós estamos fazendo uma conversa bastante concisa, trazendo pontos específicos do diagnóstico, mas absolutamente isso torna esse diagnóstico simples, é um diagnóstico realmente complicado. O que a gente vê na história de vida dessa criança muitas vezes é um passado onde a gestação da mãe foi difícil, é um passado que tem uma história muitas vezes de abuso, de abandono, de violência na vida dessa criança. E então ela começa a manifestar alguns comportamentos que passam a mostrar para nós que ela tem uma baixíssima tolerância à frustração. Essa é uma característica muito marcante do transtorno de personalidade borderline. É uma intolerância à negatividade. Que acompanha na vida, né? Acompanha na vida. Então você, por exemplo, pega um caso onde você pergunta para um adolescente de 16, 17 anos, você já fez alguma tentativa suicida? E aí a pessoa fala assim, eu já fiz 17 vezes. Você fala, poxa vida, como é que uma pessoa tão jovem tentou suicídio 17 vezes? Isso infere um grau de impulsividade muito grande. E quem tentou 17 vezes e não obteve sucesso, graças a Deus, mas isso mostra também uma falta de planejamento. Ela não fez um meio muito letal, nem tão violento. Por quê? Foi na impulsividade. Você não vai sair hoje à noite, então eu vou entrar no meu quarto e vou me matar. Pega uma gilete e se corta. Não vai morrer daquilo, né? Mas
Sim. É claro que é um evento traumático e a pessoa que comete esse ato, ela o faz por quê? Por conta de um extremo sofrimento psíquico. Ela pode não saber que aquele corte não vai ser letal, mas muitas vezes o ato de fazer aquele corte, na cabeça dela poderia ter sido letal. Então você imagina o sofrimento. Sim. Né? Por 17 vezes eu achei que não valia mais a pena e não tô exagerando o número não. Sim, é relativamente, sim. Né? Você que tem mais anos de consultório do que eu, sim. Às vezes são assim mesmo, 20, 17 tentativas, né? A pessoa chega cortada, todos os membros, no peito, na coxa, e isso mostra essa impulsividade. Toda vez que tem uma negativa, acabou minha vida. Não há mais solução, não há alternativa, eu vou tentar o suicídio. Não há mais solução, não há mais alternativa, eu vou abusar de álcool e outras drogas. Eu vou me opor e vou desafiar as autoridades, meus pais, os professores, vou ter um comportamento que pode ser mais rebelde. Então, muitas vezes a gente vê, hoje em dia está tão na moda, né? Claro que isso não serve para fazer diagnóstico, mas no meio de uma anamnese estruturada, às vezes pessoas que têm muitas tatuagens. Né? Por quê? Porque eu preciso sentir aquela dor, porque eu preciso te desafiar de alguma maneira, porque eu preciso que de alguma forma você me veja, me olhe. Né? Então eu sou diferente, eu chamo atenção, eu sou idiosincrático. Sim. Né? E eu consigo também, com esse mecanismo, me infligir alguma dor, alguma penitência de alguma maneira. Então, essas características do borderline são muito marcantes. Né? Quer dizer, você pode ter o transtorno borderline e junto com ele você ter outros transtornos decorrentes dele. Por exemplo, você pode ter um transtorno de alimentação dentro de um quadro borderline. Você pode ter uma depressão, você pode ter um transtorno de ansiedade. Mas assim, o principal é o transtorno borderline, que vai gerando outros transtornos, que se chama comorbidades, é isso? Sim, essas comorbidades podem acontecer. O borderline tem uma propensão maior para depressão. O borderline às vezes não é o diagnóstico principal, por exemplo, um bipolar pode ser borderline também, né? Aí é como se dois raios caíssem no mesmo lugar, fica um estado muito grave, muito instável. Então, infelizmente, sim, podem coexistir esse transtorno de personalidade com outros transtornos psiquiátricos, o que exige ainda mais atenção e mais cautela no momento de fazer o diagnóstico e traçar a estratégia terapêutica. Dr. Frederico, os transtornos psiquiátricos, de modo geral, eles se caracterizam um pouco, não é? Pelas intensidades, né? Pelas intensidades das emoções. Mesmo quando há uma depressão, paralisa, é uma intensidade, né? Muito grande. Então, por isso que é um diagnóstico que precisa ter cuidado, não é? Porque os limites são muito tênues, né? De um transtorno para o outro. São muito tênues essas fronteiras e elas são fluidas. Sim. E o que a gente lida, na verdade, são com espectros. É claro que nós temos as pontas que são mais graves ou muito brandas, mas no meio de todo esse caldo você apresenta traços aqui e ali de muitas coisas, né? É interessante quando a gente está fazendo a faculdade, ou pós-graduação, ou residência, e você começa a ler a respeito dos transtornos de personalidade, você fala, mas eu sou assim também. Mas isso aqui eu também sou impulsivo. Ah, mas eu também já passei dias sem dormir. Então, se eu fiquei muito acelerado 3 dias nas festas da faculdade, depois eu fiquei triste, é porque eu sou bipolar? Então você começa a compreender como é que aquilo é complexo. De fato, as fronteiras são muito fluidas. Assim como você pode ter uma pessoa que vai sofrer um acidente de carro e nunca mais vai conseguir dirigir um carro, você também tem uma pessoa que sofre acidente de carro e no dia seguinte, se ela tem um carro reserva, ela entra no carro e vai sair dirigindo. Sim, né? sim. O que essas pessoas têm de tão diferente assim, né? Por que uma desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático enquanto a outra se fortaleceu ou pouco ligou para aquele acidente? Quais são os limites que definem, né? Quem é o mentalmente saudável, quem é o mentalmente mais fragilizado? São suscetibilidades que são inerentes a cada ser humano, né? Então é por isso que a gente fala que existem muitos fatores que são epigenéticos. A gente tem uma pessoa que é geneticamente, por exemplo, mais propensa a desenvolver alguma coisa, mas que a depender dos estímulos externos vai desenvolver ou não aquele transtorno, aquela característica. Quer dizer, de qualquer forma, uma pessoa que tem essas características e que isso dificulta a convivência, não é? E o desempenho dela no dia a dia, é sempre importante, além da psicoterapia, mas fazer um diagnóstico mais minucioso. Sim. Não é? Um diagnóstico com um psiquiatra mais minucioso, em conjunto com o psicoterapeuta. Sim, uma das coisas que
as pessoas muito se queixam, por exemplo, em consultório, é que quando elas vêm de algum outro profissional, elas falam: ah, mas a consulta com o outro colega durou 5 minutos. Ele falou que eu tinha um diagnóstico e prescreveu um remédio. Aí eu não comprei o remédio, não tomei o remédio e estou aqui em outro profissional tentando compreender melhor o que é que está havendo. Então é preciso haver paciência. Eu acho que por parte do paciente ou de quem procura ajuda, é claro que a paciência é salutar. Mas como a pessoa está em sofrimento, ela gostaria muito de ser acolhida e saber rapidamente o que é que ela tem. Porém, esse senso de urgência não pode contaminar o examinador, de modo que eu preciso de tempo para conseguir fazer um diagnóstico de mais qualidade, ou eu preciso de humildade para dizer: não sei ainda. A gente precisa de mais tempo, precisamos de mais conversas, precisamos de mais investigações. Às vezes uma coisa que não aparece aqui numa consulta de 1 hora, num outro dia a pessoa vai dizer: ah, doutor, eu não falei, mas eu sofri uma violência assim, assim, assim quando eu era criança. Ah, doutor, eu não contei isso, mas naquele dia que eu tive o primeiro surto, eu lembrei que eu tinha usado alguma determinada substância. Então são coisas que vão construindo o diagnóstico, né? Os casos muito emblemáticos são muito emblemáticos, então você logo pode fazer uma hipótese diagnóstica numa primeira, segunda consulta. Mas agora, por exemplo, um borderline, um bipolar, às vezes o bipolar vai ficar anos tratando uma depressão, até que um dia ele faz a virada maníaca e você vai falar: poxa vida, era uma depressão, mas era uma depressão bipolar, não era uma depressão unipolar. Entendi. Muda a estratégia medicamentosa. Entendi. Então, tempo. Muito bom entender isso para que a gente possa, diante disso, ter um cuidado nesses diagnósticos, né, e encaminhar a pessoa, um familiar, um amigo, enfim, para que possa ser visto por alguém que tenha tempo, que faça isso minuciosamente, porque o que a gente tem visto é que as pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito e dando diagnósticos de qualquer jeito. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço.